Olá, pessoal, tudo bem? Hoje em nossa aula nós vamos fazer a correção das atividades das páginas 163 a 165 sobre frações. Vamos lá? Nosso primeiro exercício diz o seguinte, pessoal. Observe novamente a imagem da página 160 em relação ao total de balões na cena. Escreva uma fração que represente a quantidade de balões azuis, verdes, vermelhos e amarelos. Então, vamos pegar a página 160 para a gente olhar lá. Então, balões azuis. No total, nós temos lá 15 balões, certo? Dos 15, quantos são azuis, gente? Somente 4. Agora, nos verdes, nós temos um total de 15 e somente 3 são verdes. Os vermelhos, de 15, também 3 são vermelhos. E amarelos, nós temos um total de 15, 5 são amarelos, ok? Então, essas são as frações que representam a quantidade de balões da festa de aniversário. Escreva uma fração que represente a parte colorida de azul de cada figura. Então, aqui nós temos uma parte de 1, 2, 3, 4. Na 2, nós temos quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nosso inteiro está dividido em 7 partes. E dessas, nós temos 1, 2, 3, 4 pintadas. Então, 4 sétimos. No inteiro C, nós temos que ele está dividido em 6 partes iguais. E dessas 6, nós temos 5 pintadas de azul. E na letra D, nosso inteiro está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. E tem 3 pintadas. Então, as frações que nós conseguimos foram 1/4, 4 sétimos, 5 sextos e 3 oitavos. Certo? Agora, vamos lá para o exercício 3. Observe como podemos calcular 2/5 de 240. Então, pega 240, divide por 5, o resultado multiplica por 2. O mesmo esqueminha que a prof ensinou para vocês lá, gente, da rodinha, lembra? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, certo? Agora, determine a medida correspondente a 3/5 de 240 ml. Então, nós queremos 3/5 de 240. Como que a gente faz? Divide pelo de baixo, inclusive a gente já tem o valor ali, ó. Quanto que é 240 dividido por 5? 48, certo? Então, nós vamos ter 48 vezes 3, que vai dar 24, vai 2, 12, 144 ml. Certo? Agora, vamos lá no exercício 4. O território brasileiro é dividido em 27 unidades de federação, distribuídos em 5 regiões. Determine a quantidade de unidades de federação da região sul, sabendo que essa quantidade corresponde a 1/9 do total. Gente, unidades de federação são cada estado que forma o nosso país e o Distrito Federal, tá? Então, diz ali que a região sul corresponde a 1/9 da quantidade de unidades de federação. Então, vai ser 1/9 de quanto? De 27. Nesse caso, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 27 por 9 é 3, 3 vezes 1, 3 unidades de federação, certo? Que, na verdade, gente, nós que moramos aqui no sul é fácil de responder, né? Não precisa nem fazer cálculo, porque quantos estados formam a região sul do Brasil, que é a região onde a gente mora? São 3, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, tá? Mas vamos deixar o cálculo registrado aqui. Na letra B, sabendo que a região centro-oeste abrange
4 unidades de federação. Que fração representa essa quantidade em relação ao total? Então, nós temos quantas unidades de federação? 27. E o centro-oeste corresponde a 4. Então, nós temos 4 de 27. E assim, mais um exercício resolvido, bem simples também. Então, vamos lá para o exercício 5. O 5 diz o seguinte: cada recipiente a seguir tem capacidade para 1.200 ml. Sabendo que as marcações dividem cada recipiente em partes com mesma capacidade, determine uma fração que represente a quantidade de líquido em relação à capacidade total de cada recipiente. Então, primeiro vamos fazer o A. Nós temos o nosso recipiente dividido em 3 partes e uma parte dessas 3 está com líquido. Então, nós temos 1/3. Na letra B, está dividido em 1, 2, 3, 4 partes. E quantas partes tem líquido, gente? Daqui até aqui, 1, 2, 3. Então, nós vamos ter aqui 3/4. Na letra C, o nosso recipiente está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. E dessas 6, quantas estão com líquido? 1, 2, 3. 3 de 6. Ou seja, gente, a gente pode simplificar essa fração aqui, tá? 3 de 6, ou seja, eu tenho a metade do meu recipiente, tá? E se eu dividir aqui, ó, o 3 por 3 e o 6 por 3, nós chegamos que na fração que a gente diz fração irredutível, a fração mais simples possível a partir dessa, ok? Agora vamos lá na letra D. Na letra D nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. O nosso recipiente está dividido e dessas 8 nós temos 1, 2, 3, 4, 5 com líquido. Então, vai ser 5/8. Agora, vamos lá na letra B. A quantidade de líquido contido em cada recipiente. Então, nós vamos ter que calcular o quê? 1/3 de 1.200 ml para a letra A, para o A, né? Melhor dizendo. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 1.200 dividido por 3 vai dar 400. 400 vezes 1, 400 ml. O B, nós temos 3/4 de 1.200. 1.200 dividido por 4. Vou fazer essa continha aqui para vocês relembrarem como a gente faz divisão, tá? 1.200 dividido por 4. Pegamos o 12, que cabe 3 vezes, dá 12. Dá 0, abaixei um 0, zerinho na chave. Abaixei outro 0, mais um zerinho na chave. Então, nós vamos ter que 1.200 dividido por 4 é 300. Agora, a gente vai fazer 300 vezes o 3. Dá 0, 3 vezes 3, 9. Então, 3/4 de 1.200 é 900 ml. Agora, vamos fazer no recipiente C. Vai ser... Vou usar a fração aqui já simplificada, tá? Meio de 1.200. Então, vamos dividir 1.200 por 2, 600. 600 vezes 1, 600 ml. E, para terminar, o recipiente D, que tem 5/8 da sua capacidade. Então, 5/8 de 1.200. Vamos fazer essa continha também para vocês irem relembrando, né, gente? Então, vai ser 1.200 dividido por 8. Então, 12 por 8 dá uma vez, dá 8, sobra 4. Abaixo o 0, dá 5, que dá 40, que dá 0. Abaixando o 0, 0 na chave. Então, 1.200 dividido por 8 é igual a 150. Agora, a gente vai fazer 150 vezes 5, que dá 0, 25. Vai 2, dá 5 com 2, 7.
Então, 5/8 de 1.200, 750 ml. Fácil, né, gente? Bem tranquilo para calcular uma fração do inteiro. Agora vamos lá no exercício 6. Paulo tem uma coleção de canecas com 13 vermelhas e 7 azuis. Qual é a razão entre a quantidade de canecas vermelhas e o total de canecas que Paulo tem? Gente, razão. O que significa razão? Razão é uma divisão, tá? Então, fala que ele tem 13 vermelhas e 7 azuis. No total, quantas canecas o Paulo tem? O Paulo tem 20 canecas, né? Dessas canecas aqui, em relação a esse total, ele quer que a gente represente, então, uma fração da quantidade de vermelhas. Então, vai ficar lá 13 de 20. Então, o Paulo tem 13 de 20. Agora, qual é a razão entre a quantidade de canecas azuis e o total de canecas que Paulo tem? Quantas azuis ele tem? 7. 7 de quantas, gente? De 20. Então, 7 20avos. Número 7. Para fazer um bolo, Patrícia usa 130 gramas de farinha de trigo e 100 gramas de açúcar. Quais serão as quantidades de farinha de trigo e de açúcar necessárias para fazer 2 receitas desse bolo? Nesse caso, qual é a razão entre a quantidade de farinha de trigo e a quantidade de açúcar? Então, ó, se ela vai fazer 2 receitas, a gente vai dobrar a quantidade dos ingredientes, né? Então, a farinha, se ela usa 130 para uma, farinha, ela vai usar o quê? 2 vezes 130, certo? Que é igual a 260. E o açúcar, se ela usa 100 para fazer uma receita, ela vai dobrar, vezes 2 vai ser 200. E a razão que o exercício está pedindo, ou seja, a fração que representa a quantidade desses 2 ingredientes, um pelo outro, vai ser igual a 260 dividido por 200. Então, essa é a razão entre a quantidade de farinha e a quantidade de açúcar. Na letra B, caso Patrícia queira fazer metade da receita, quais serão as quantidades de farinha de trigo e de açúcar usadas? Nessa outra situação, qual é a razão entre a quantidade de farinha de trigo e a quantidade de açúcar? Então, aqui a gente dobrou, porque ela fez 2 receitas. Agora, ela vai fazer a metade. Então, quanto de farinha ela vai usar? Farinha. Então, nós vamos ter que dividir pela metade. Dividido por 2, 130, que vai dar 65. Deixa eu arrumar aqui. Então, de farinha, 65 gramas. Deixa a prof colocar a unidade de medida aqui pra gente. Aqui é gramas, aqui também. E aqui também. E o açúcar? A metade, gente, de 100 é quanto? Metade de 100 é 50, né? Então, ela vai usar 50 gramas de açúcar. E a razão que o exercício está pedindo é a quantidade de farinha em relação à quantidade de açúcar. Então, 65, 50avos. Agora, vamos lá para o exercício 8. Marcelo dividiu 36 figurinhas entre os filhos Pedro, Carlos e Luiz. Nessa divisão, Pedro recebeu um meio da quantidade de figurinhas. Carlos recebeu 1/3 e Luiz 1/9. Quantas figurinhas cada um dos filhos de Marcelo recebeu? Então, nós temos que fazer o quê? O Pedro, vou colocar só a inicial. Pedro vai ser meio de quantas figurinhas, gente? 36. Então, vamos lá. 36 dividido por 2 vai dar 18. 18 vezes 1. 18 vezes 1, 18 figurinhas. Agora, vamos lá ao filho Carlos.
Carlos recebeu 1/3. Então, vai ser 1/3 de 36. Que vai ser 36 dividido por 3, que é igual a 12. 12 vezes 1, que vai ser 12 figurinhas. E, por último, o filho Luiz. Vou fazer aqui do ladinho. O Luiz recebeu 1/9 de 36. Então, 36 dividido por 9, que vai dar 4. 4 vezes 1, que é 4. 4 figurinhas. Certo? Então, o Pedro recebeu 18, o Carlos recebeu 12 e o Luiz recebeu 4 figurinhas. Vocês podem escrever a resposta aí, tá? Então, a nossa resposta, vamos pôr uma respostinha aqui para o nosso problema, para ficar tudo certinho, né? Pedro recebeu 18 figurinhas. Carlos recebeu 12 figurinhas. E Luiz recebeu 4. Certo? Agora vamos lá. Sobraram figurinhas após a divisão? Em caso afirmativo, represente com uma fração irredutível a quantidade de figurinhas que sobraram em relação ao total de figurinhas. Então, para a gente saber se sobrou, o que nós temos que fazer? Somar a quantidade que elas receberam, né? Então, 18 mais 12 mais 4. 18 com 12 vai dar 30. 30 mais 4, seja 34 figurinhas, o Marcelo distribuiu entre seus filhos. Então, em relação ao total que ele tinha, 36. Então, sobraram, né? Sobraram quantas figurinhas? 2. 36 menos 34, que é 2. Então, gente, a fração que ele está nos pedindo é a fração composta pela quantidade de figurinhas que sobrou em relação ao total de figurinhas que ele tinha. 2/36. Só que o exercício pede a fração irredutível. O que é uma fração irredutível? É quando eu não consigo dividir mais o numerador e o denominador por um mesmo número, tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, o 2 é par e o 36 também é par. Então, eu consigo dividir o 2 e o 36 por quem? Por 2. Então, se eu fizer essa divisão aqui, ó, eu vou ter 2 dividido por 2, 1. E 36 dividido por 2 vai dar 18. Então, quer dizer que a fração irredutível de 2/36 é 1/18. Por quê? Porque o único divisor comum que me sobrou agora para 1 e 18 é o número 1. Então, essa aqui é a nossa fração irredutível, ok? Pessoal, então o que a gente tinha para nossa aula de hoje era a correção dessas atividades. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Se vocês tinham alguma dúvida, né? Geralmente tem alguma dúvida. Se ficou alguma duvidazinha ainda, manda lá para a prof no WhatsApp, tá? Não deixem de fazer as atividades, gente, por dúvidas. Quando vocês estão fazendo atividades que gerar alguma dúvida e vocês não conseguem entender, manda mensagem para a prof, tá? Que assim que a prof conseguir, a prof responde para vocês para auxiliá-los. Um bom final de semana a todos, Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!